Olá, nós vamos começar agora nosso primeiro vídeo dos meus comentários desse livro da Fundação Dorina Noio, que é A Inclusão Começa em Casa, Família e Deficiência Visual. Um livro riquíssimo, com muitas informações legais. E eu aproveito e coloco um pouquinho também da minha experiência como pessoa com deficiência visual. Espero que você goste. Leitura é cultura. Já estou aqui com meu fone, meu computador, eu uso o leitor de tela NVDA. Eu fiz os comentários, vamos lá, o livro A Inclusão Começa em Casa, Família e Deficiência Visual. Ele foi feito a primeira edição é 2008. Os autores: Edson Luiz Defende, Tatiana Maria Sanches, Aline Areoldi, eu não sei soletrar, Areoldi, Eliane Mariani, editora Fundação Dorina Noio. Joia? Eu vou começar essa nossa conversa, hoje vou falar sobre a parte de apresentação do livro, que é um texto da própria Dorina. É sensacional, é algo esclarecedor, e como uma mulher com deficiência visual, ela deixou um legado incrível. Vamos lá. Aprender a perceber é um processo fundamental para a pessoa com deficiência visual. Do meu ponto de vista, ela falando, o processo de dar significado ao mundo, conhecê-lo sem o uso da visão, constitui um dos grandes desafios a ser conquistado no cotidiano. Olha que importante isso aqui. Ela simplesmente dá um novo significado ao mundo. A pessoa com deficiência visual, eu também, eu tive que dar um novo significado. Porque eu não consigo mais ver o automóvel, eu não consigo mais ver o prédio, a casa, a comida. Então eu tive que dar um novo significado, com novos sentidos, né? Vamos lá. A situação da deficiência visual, seja ela adquirida ou congênita, imprime no indivíduo uma mudança às vezes tão radical que a busca por alternativas de recursos e adaptações se faz presente durante toda a vida. E é nesse processo que a família tem um papel fundamental. Olha que interessante isso aqui. Quando você adquire ou é uma pessoa com deficiência visual, né, nasce com ela, ou durante a sua vida você perde a visão, esse processo é muito traumático. Por quê? Porque isso vai gerar uma série de sentimentos, frustrações, que nós vamos falar daqui a pouco, com relação à família. Mas a família, ela é muito importante nesse processo. E os recursos você vai procurar o resto da vida. Por exemplo, eu uso hoje o NVDA, que é o leitor de tela, no meu computador. Se você não conhece, não sabe o que é muito importante você aprender, você que é deficiente visual. Eu uso recursos de acessibilidade no celular, eu uso para ler livros físicos, como esse livro que eu estou falando para vocês, físico, livro não é em braille. Vou abrir para você aqui, ó, que é visual, estou abrindo a página, tá? O livro normal, tinta, mas eu uso um aplicativo chamado Envision, que ele tira a foto da página, transfere, faz como se fosse um scanner dessa página e lê em voz alta toda a página para mim. Então, são tecnologias que você vai buscar pro resto da vida. E graças a Deus, a cada momento, a cada minuto, a cada dia, sai uma tecnologia nova para melhorar a nossa qualidade de vida. Vamos continuar aqui no livro. É um grande engano pensar que a família não muda frente à situação da deficiência visual de um de seus membros. Pelo contrário, a família vive um trauma, seja pela chegada de um bebê cego, seja pela deficiência visual que acomete um dos familiares. Então, é importante falar que assim, não é fácil. É um trauma? É um trauma. Seja um bebê cego, seja uma pessoa com deficiência visual que vai desenvolvendo durante a vida, seja uma pessoa que se torna uma deficiente visual por causa de um acidente, por causa de um glaucoma congênito severo. Então, é um trauma? Sim.
E esse trauma é importante ser identificado para ele ser tratado. Para você conseguir tratar o trauma, você precisa identificar o que é aquele trauma. Vamos lá. São graus diferentes de dificuldades, mas é inegável que o trauma existe e que toda família necessita se reorganizar. Isso aqui é importante, porque, por exemplo, o homem que dirige, que dirigia, tinha um carro, ele não vai mais dirigir. Então, a mulher ou o filho vai ter que assumir esse papel. Às vezes ele ia no supermercado, fazia uma compra, ele vai ter dificuldade de encontrar algum produto, ele vai ter que se adaptar. Às vezes ele pagava uma conta, quem vai ter que pagar vai ser uma outra pessoa até ele se criar uma afinidade com aplicativos de bancos. Então, vai ter que ter uma reorganização da família. Isso a estrutura em casa vai ter que mudar. Nós vamos falar nesse livro sobre a questão da estrutura dos móveis dentro de casa. Tudo isso vai mudar um pouquinho com relação a essa deficiência visual que chega no ambiente, no lar dessas pessoas, tá? Vamos continuar. Nesses momentos, ela falando, eu aprendi que tanto para a pessoa com deficiência visual como para a sua família, 4 virtudes são essenciais para o enfrentamento desse trauma. São elas: perseverança, caridade, resignação e paciência. Olha que interessante essas 4 virtudes, né? Isso aqui tudo eu resumiria em amor, né? Amor. Porque quando você tem amor, você tem paciência, você tem resignação, você tem caridade e você tem perseverança, tá? A prática dessas virtudes ajuda a família a mudar, incluir a pessoa com deficiência visual e também angariarem motivação para tocar a vida, aprendendo também a perceber o mundo com outros olhos. Na verdade, toda família começa a ser mais sensível à causa e muda um pouco a concepção de mundo, porque ela vai ver que aquela pessoa precisa de mais informações, algumas descrições mais eficientes para que o mundo seja apresentado para ela. A própria família começa a dar valor a outros sentidos, junto com a pessoa com deficiência visual. Isso aconteceu com a minha família. Muitos sentidos, muitos sentimentos foram colocados para fora por conta da ausência da minha visão. Então as pessoas começam a pensar um pouco mais no outro, a pensar nessa questão do próximo, dos problemas que ela tem. Às vezes você tem um problema, você acha que o seu problema é o pior do mundo. E eu também acho que o meu problema é o pior do mundo. Mas a gente olha para o lado e você vê que tem gente com um problema bem pior que o nosso. E aí você entra com o seu amor, com a sua caridade, com o seu afeto, com a sua empatia e aceita o próximo como ele é. Não é verdade? Então, essa foi a apresentação do livro. Só essa apresentação já faz para a gente pensar em diversas coisas na nossa vida. O significado real do que é viver, do que é família, do que é estar com amigos, qual é o propósito que você tem nessa vida. Então, eu acho que esse livro ele os nossos olhos, os olhos da mente para novas reflexões e novos pensamentos. Então eu te espero aí na nossa segunda parte desse lindo livro, A Inclusão Começa em Casa, Família e Deficiência Visual. Um abraço e até!